eleições legislativas são apenas a primeira etapa de uma longa maratona eleitoral a que os portugueses vão ser submetidos nos próximos tempos. Há quem diga até que as verdadeiras eleições com importância são as presidenciais. Eu tinha noção que as presidenciais iam ser muito importantes. Nós já tínhamos assistido a um confronto entre a extrema-esquerda e o resto do país, liderado por Mário Soares, e este era o primeiro grande confronto esquerda-direita a nível presidencial. Já tinha havido a eleição da AD, mas ainda sob o vigilância do Conselho da Revolução e tudo isso, e esta era a primeira vez em que, digamos, se a direita ganhasse, podia de facto dizer chegámos ao poder. Absolutamente. Temos um presidente, temos uma maioria, aliás, como dizia Sá Carneiro, e temos um governo. Essa eleição foi talvez a... Não sei se pode dizer isto, mas foi talvez a mais importante nos 50 anos da nossa vida democrática. A mais renhida, com certeza. A mais disputada, mas a mais inovadora, porque era a primeira vez que não havia candidatos militares. Era a primeira vez que não havia Conselho da Revolução e o exercício do poder político democrático era feito em plenitude e sem restrições, que não fosse a Constituição, e era feito, e a eleição acontece no ano da adesão de Portugal à União Europeia, ou seja, o país tinha feito tais mudanças que essa eleição eu acho que foi fundadora do regime tal qual ele é, ou tal qual ele foi durante muitas décadas. Saiu das legislativas de outubro com uma vitória importante, mas com uma base parlamentar frágil. Muita coisa ia depender do resultado das presidenciais. Os portugueses devem escolher um presidente que facilite o trabalho do governo, que estimule e incentive a sua ação, que o critique, se for justificado, mas não lhe crie dificuldades e não encaminhe o país para mais uma crise governativa. Na minha opinião, Freitas do Amaral é o candidato que reúne as melhores condições para garantir a estabilidade política e o clima de confiança indispensáveis ao progresso económico e social do país. O processo de candidatura do professor Freitas do Amaral contém 15.000 assinaturas, o máximo permitido por lei, e foi entregue pela mandatária nacional, a escritora Agostina Bessa Luís, acompanhada pelo diretor político da campanha, Daniel Proença de Carvalho. Eu achava que ele era uma personalidade com um perfil adequado a poder ser presidente. Podia ter algumas dificuldades apenas porque, sendo um dos fundadores do partido mais à direita, o CDS, podia ter dificuldades no PSD, enfim, no eleitorado mais centrista. O Dr. Proença de Carvalho está aqui connosco, é o diretor de campanha do professor Freitas do Amaral. Eu não gostaria de fazer análise política na qualidade de diretor político da campanha, isso pertence aos comentaristas. Curiosamente, poucos meses antes, Proença de Carvalho também tinha posto a hipótese de se candidatar à presidência da República. Freitas do Amaral propôs-lhe um acordo. De facto, comecei a sentir que podia ser uma das personalidades que podia ser protagonizar um projeto de reforma, de mudança para o país, e verifiquei que tinha realmente apoios, quer nos partidos PSD e CDS, quer a nível empresarial, mas entretanto surgiu a candidatura do professor Freitas do Amaral. Diogo Freitas do Amaral, que lhe tinha garantido antes não avançar, e que era a razão pela qual o Dr. Proença estava a encarar essa hipótese seriamente, tinha-o convidado para almoçar e tinha-lhe dito, afinal, mudei de ideias, lá explicou as suas razões e vou avançar com a minha candidatura e queria que você fosse o meu diretor de campanha. E ele aceitou.
Ele convidou-me para um almoço no Hotel Sheraton, porque assim, ele diz isso nas memórias e eu recordei, de facto, foi... E nesse almoço ele foi muito franco comigo e disse: você está aí, tem os seus apoios e tal, eu estou a pensar também em candidatar-me, o que é que você pensa, vai à frente, não vai, etc. E portanto eu percebi que ele tinha uma fortíssima motivação, não é? Mas mas porquê é que te vais meter nisto? A resposta do Diogo é extraordinária. O Diogo virou-se para mim e respondeu-me em inglês: I'm having the fun of politics. Estava com um prazer enorme a fazer aquilo. Para governar Portugal em condições de estabilidade e eficácia do poder executivo, é muito conveniente, é absolutamente necessário que se venha a verificar uma coisa que nunca existiu, que é a consonância política entre a maioria parlamentar, o Governo e o Presidente da República. A certa altura eu começo a sentir um bocado também, não é, que há essa unificação, ou seja, estávamos a voltar ao velho espírito de 1980 da onda de centro-direita capaz de apoiar, gerou um movimento de apoio que nunca se tinha visto, a não ser de facto nos momentos de 1980 com a AD. E depois a campanha começa também a ter características quase, eu diria, quase culturais, que foram extraordinariamente importantes. Os portugueses não querem continuar a ver Portugal cada vez mais pobre, cada vez mais triste, cada vez mais sem esperança. Portugal quer acreditar em Portugal. Eu nunca tinha feito uma campanha política. Sucedeu ter a oportunidade, por 2 vezes, antes da campanha eleitoral, ir aos Estados Unidos, e onde entrevistei, conversei com estudiosos, com praticantes da comunicação política, tanto do Partido Republicano como do Partido Democrata, e eu, entretanto, tinha recebido dos Estados Unidos, onde tinha pedido para que me enviassem elementos da campanha Reagan-Bush de 84, e inspirei-me para propor o lettering da campanha de Freitas do Amaral. Começa no Para a Frente Portugal, no slogan, depois veio o hino, que é muito bem conseguido. Vai nascer a madrugada, vai ser dia, já lá vem a alvorada da alegria, já foi tempo de esperança, está na hora da mudança, já foi tempo, está na hora, vai ser dia. Terra do sol, país do sul, para a frente Portugal. Quer dizer que de repente foi uma coisa que começou com uma força e com uma vivacidade que não era muito habitual, porque até tinha muitos recursos que não eram habituais, não era os chapelinhos de campanha, por exemplo, toda a gente. Depois havia uma certa esquerda que gozava com isso e dizia: esta é coisa americana, não é? Mas a verdade é que trouxe para a política portuguesa algumas formas de fazer campanha muito originais e que foram extremamente bem sucedidas. Questão de a gente pôr um palhinhas que diz: para a frente, anda rapaz. É que às vezes o palhinhas é barrete, e em lugar de ir para a frente, um homem anda para trás. Enquanto adversário à presidência da República, Freitas do Amaral, segundo Mário Soares, personifica a reconstrução de um bloco de direita que indiretamente favorece a estratégia frentista em oposição à sua própria candidatura. Porque sei o que quero fazer como Presidente da República. Da candidatura de Lourdes Pintacilgo, Mário Soares limita-se a descrevê-la como populista, basista e generosa, mas utópica. É sem dúvida uma candidatura independente. É independente não por etiqueta, é independente porque não sou membro de nenhum partido, nunca fui, não penso vir a ser, estou fora de qualquer um dos grupos que disputam o poder. Maria de Lourdes Pintacilgo tinha sido primeira-ministra durante alguns meses por escolha pessoal do Presidente da República. Era uma mulher católica com fortes preocupações sociais e ciosa da sua independência face aos partidos, exatamente como Yanes. Era, além disso, conselheira do Presidente. Que
Que governo somos? Como nos podemos então definir? Deu-nos o Presidente da República a bússola que guiará esta marcha. Quis-nos isentos em relação às forças políticas. Exigiu de nós a independência que se demarca dos afrontamentos e conflitos. Ao desafio lançado, responderemos sem equívocos. Eu, na altura, teria achado verosímil se Yanes apoiasse Maria de Lourdes Pintacilgo. Eu acho que todos tínhamos na altura essa perspectiva, porque a Maria dos Pintacilgo vinha da trajetória que tinha tido, tinha sido primeira-ministra independente nomeada pelo general Ramalho Yanes, e portanto com alguma naturalidade esperava-se que houvesse, digamos, um apoio político por parte do general Yanes a Maria dos Pintacilgo. À medida que o tempo foi passando, isso tornou-se, digamos, cada vez mais patente que muito provavelmente não iria acontecer. De todas as vezes que ela veio de conversas com o general Yanes, ela sempre me disse: Sousa Castro, o general Yanes não me vai apoiar. Não que ele lhe dissesse, o que ela intuía das conversas com o general Yanes. Alguma coisa de estranho havia, porque quem estava na candidatura da Maria de Lourdes era o Sousa Castro, que era um homem de Belém também, que tinha sido estado connosco na CNARP, essa coisa. Bom, que sempre pensámos que estava lá porque tinham combinado que havia uma ligação. O que me foi dito é que Belém tinha feito um acordo com a Maria de Lourdes Pintacilgo que ela não avançaria sem antes comunicar com o Yanes, e portanto todas as conversas que houve à procura de um candidato à presidência da República ou não, só começam depois da Maria de Lourdes Pintacilgo ter avançado com a candidatura. É evidentemente que não há nenhuma rebeldia. O general Yanes é um Presidente da República que tem a preocupação de estimular a participação ativa política de todos os seus colaboradores. E necessariamente eu sou uma colaboradora, como outra qualquer, do Sr. Presidente da República. É evidente que não é a revelia, é com um pleno conhecimento do general Yanes. Mas é com o pleno apoio? Não tenho que dizer se é ou não, nunca o pedi ao general Yanes. Também creio que o general Yanes pensou que a Maria de Lourdes Pintacilgo não tinha hipóteses de ganhar a eleição presidencial, e suponho que ele queria mesmo que Soares perdesse as eleições presidenciais. E, portanto, acho que o Yanes nunca esteve convencido de que uma mulher e aquela mulher pudesse ganhar as presidenciais, e, portanto... E queria que o Soares as perdesse, isso aí não tenho dúvidas. O Partido Comunista tem defendido sempre que a Maria de Lourdes Pintacilgo é uma candidatura democrática, portanto, porque é que então não apoiam essa candidatura? Porque é que não a apoiaram? Nós sempre dissemos, desde o primeiro momento em que apareceu essa candidatura, considerávamos a senhora engenheira uma democrata, sempre dissemos, mas também sempre dissemos que considerávamos uma candidatura precipitada. Aqui, nesta sala, mesmo aqui ao lado, né? Nós tivemos encontros com os responsáveis da candidatura da engenheira Lourdes Pintacilgo, e até creio que chegou a haver um encontro tenho quase a certeza, mas não me garanto a pé juntos, que houve um encontro ovaconhal com a engenheira. O que nós vimos foi que avançou de uma forma que chamamos voluntarista, né, sem ter em conta os apoios necessários. E, portanto, é precipitada porque avança e não procura sequer o consenso. Não fazia sentido o PCP apoiar a Pintacilgo e os setores apoiarem outro candidato. O candidato presidencial, desde o princípio, pois seria uma escolha do general Ramalho Yanes. Não se ia avançar com nenhum que ele não apoiasse. A proposta que tinham era o Costa Brás. Manuel da Costa Brás foi um dos militares com papel mais relevante na instauração da democracia. Tinha sido ministro de Pintacilgo e de vários outros governos. Foi um dos autores do programa do MFA no 25 de Abril. Mas a sua maior glória foi ter coordenado as primeiras eleições livres da história do país. Exatamente um ano depois da Revolução, 92% dos portugueses foram às urnas, formando comoventes filas de pessoas, novos e velhos, pobres e ricos, nas aldeias e nas cidades, que pela primeira vez
exerciam o seu direito de voto. Mas essa candidatura não passou das intenções. Como diria a Agostina Bessa Luís, há estratégias que se esgotam nas intenções, e essa foi uma delas. Essa estratégia dessa candidatura esgotou-se na intenção, porque apareceram vozes dissidentes logo, também nos meios militares, etc. Os militares não estariam muito confortáveis se continuasse um militar à frente da presidência. Fundamentalmente o PRD e o presidente Yanes estava muito embrulhado no meio disso tudo, porque uma das coisas é dizer, ele escolheu um militar porque é um camarada, pronto. Depois veio o PRD e diz, isto agora com 18% nós podemos ter um papel político importantíssimo e tal. Portanto, o Costa Brás agora já não serve para isto que a gente quer. Animados pelo resultado do PRD em outubro, os ianistas decidiram que o candidato ideal não seria nem Costa Brás nem Pintacílgo. Faltavam pouco mais de 2 meses para as presidenciais, quando encontraram o homem de que andavam à procura. Nós já estávamos quase a começar a pensar que não ia acontecer, porque era tarde, e quando chegaram os primeiros boatos, os primeiros rumores, não, vai ser e vai ser mesmo. Ficamos surpreendidos e com receio, evidentemente. O Dr. Francisco Salgado Zenha decidiu recentemente abandonar o PS e anunciou sexta-feira passada a sua candidatura à presidência da República. Durante o fim de semana, o atual presidente, General Ramalhianes, manifestava-lhe por escrito o seu total apoio. É assim mais um candidato na corrida eleitoral. Houve uma pessoa que teve sempre a percepção que o candidato ia ser o Zenha, que foi a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa com uma intuição política notável. E ela desde sempre disse, o Zenha vai ser candidato. E nós todos lá em casa lhe dissemos, vai disparar touro, Chico, não, de maneira nenhuma. Tal. Eu conheci bem o Zenha desde miúdo, quer dizer, eu praticamente, desde que me lembro de mim, lembro-me do Zenha lá em casa. E de eu ir à casa do Zenha muitíssimas vezes. Quer dizer, um amigo íntimo, porque eles tinham estado inclusivamente presos juntos. De facto, eles tinham uma intimidade muito grande. O Zenha teve o cuidado de me convidar para almoçar numa casa que ele tinha na Costa da Caparica, um dia só os dois, justamente para me dizer, olha, que isto agora vai ser diferente, nós estamos a afastar, já percebeste e tal, mas eu queria que a nossa ligação e a nossa amizade não sofresse rigorosamente nada, continua a ser o mesmo. E disse, eu também, padrinho, tudo bem. Obviamente que não haverá diferença nenhuma e mantivemos isso sempre até ao fim. Zenha e Soares tinham sido companheiros políticos desde a juventude, atravessando as décadas da ditadura. Juntos tinham formado o PS, dirigindo o partido nos lendários combates do PREC e nos primeiros anos da democracia. Porquê que decidiu candidatar-se? Eu creio que as razões que são conhecidas, após a desistência ou a retirada da disponibilidade do Sr. Coronel Costa Brás, foi-me posto o problema por pessoas minhas amigas, eu decidi refletir e eu refleti e decidi apresentar a minha candidatura. Eu acho que havia uma disponibilidade natural do meu tio para se candidatar à presidência da República. Por um lado, tinha um prestígio pessoal que vinha da sua vida profissional como advogado reconhecido e também pela sua atividade política antes e sobretudo depois de 25 de Abril. Ao longo de toda a minha vida lutei por um Portugal livre e senhor do seu destino, digno do nosso povo e da nossa história. Poderei estar satisfeito com o que vejo? Não estou. Para mim é necessária uma nova democracia e uma nova república. Uma nova democracia porque a que temos é uma democracia achacada por vários vícios, como o clientelismo, a irresponsabilidade, a corrupção, o centralismo, a desigualdade perante a lei e a falta de informação necessária para o exercício consciente das liberdades públicas, a injustiça social e, por vezes mesmo, a miséria. Sr. Doutor, uma pergunta que provavelmente estará no espírito de muita gente. Porquê que o Sr. Doutor saiu do Partido Socialista? Saí do Partido Socialista na altura em que decidi que iria apresentar a minha candidatura e como candidato independente que eu seria, pensei que não poderia pertencer a nenhum partido político.
portanto, exclusivamente pela razão de vir a apresentar a sua candidatura. Eu penso que o que interessa fundamentalmente é discutir as minhas ideias presentes. Esse afastamento foi gradual, foi uma resultante de vários momentos, designadamente o momento em que Soares deixa de confiar nele para o ter no governo e, de certa forma, o afasta de centralização do PS. Depois, quando se afastam quanto à dimensão, à estrutura do regime. E, finalmente, quando Soares retira o apoio à candidatura Ramalhianos. A grande divergência entre Zenha e Soares nasceu em 1980, às vésperas de outras presidenciais. Yanes tinha naquela altura o apoio de toda a esquerda contra o candidato da AD. Faltava pouco mais de um mês para as eleições quando Soares, que era secretário-geral do PS, decidiu anunciar aos órgãos do partido que retirava o seu apoio pessoal à reeleição de Ramalho Yanes. No meio daquilo há um cidadão que fica furioso, mas calmo. Não disse uma palavra. Foi o Zenha. Ficou furioso. Eu percebi na cara dele que ele ficou furioso, depois soube que ele ficou furioso, porque depois falámos e realmente percebi que ele estava furioso. Furioso porque eu não o avisei. Porque eu não o avisei e devia tê-lo avisado. Isso devia tê-lo avisado. Mas foi assim. Foi uma coisa súbita, destas coisas que a gente não pode travar. As pessoas, sobretudo quando têm o mínimo de emotividade. Não é o meu caso e, portanto, não pude travar. Entre Zenha e Soares, a ferida nunca mais sarou. Progressivamente, Zenha afastou-se e foi afastado do PS. Ao mesmo tempo, estreitou-se entre Zenha e Yanes uma relação de confiança mútua. O Zenha saiu, teve todas as suas zangas com o partido com ele, com o Soares, mas o Zenha deixou, no Partido Socialista, deixou um capital, um lastro de respeito, de amizade, de camaradagem. Quem descobriu o Zenha tirou da cartola Qual era o quadro? Era um do PRD. Qual é o candidato possível para derrotar a direita? Tinha que ser do Partido Socialista. Sem o apoio do Partido Socialista, isso não, ou pelo menos uma parte do Partido Socialista. O apoio do PCP ao Salgado Zenha, para mim, foi uma surpresa. Provavelmente hoje explicar-me-ão que eu estaria errada porque qualquer coisa. Foi uma surpresa porque eu pensava que eles estariam naturalmente com Maria de Lourdes Pinto, mais depressa com Maria de Lourdes Pintacigo, estava enganadíssima. Quando o Zenha aparece, toda a gente pensou que o Zenha vai ganhar. O Zenha vai ultrapassar a Pintacigo, vai levar metade da votação do Partido Socialista, vai levar toda a votação da esquerda, da extrema-esquerda. Portanto, era o candidato principal a ganhar. Eu acho que se partiu com a expectativa de que o Dr. Mário Soares tinha uma fraquíssima hipótese de ganhar. Assim, por várias razões. Primeiro, porque repara, porque havia de um lado uma candidatura muito forte do professor Freitas do Amaral, com um apoio muito coeso e muito coerente, e do outro lado uma fragmentação onde estava também implícito o general Ramalho Yanes. Acho que nunca ninguém tentou fazer a psicanálise da primeira volta das eleições presidenciais de 86, porque ela é muito importante do ponto de vista político, de facto são as grandes primárias na esquerda portuguesa, mas o lado psicológico, até psicodramático, não é menos curioso, porque há uma dupla traição que Francisco Salgado Zenha, malgré lui, encarna em 85. É a traição do número 2 ao número 1, portanto é a traição interna ao PS, a traição entre aspas, não é? Mas a entrada em cena de Zenha e o apoio manifesto dos ianistas a Zenha significou também uma traição de Yanes a Pintacigo. O quadro dos candidatos que iriam a votos estava por fim completo. Eram todos eles figuras muito conhecidas. 4 protagonistas da nossa primeira década de vida democrática.
convidados desta noite vão ter ocasião de mostrar não aquilo que valem, porque isso já o demonstraram em numerosas ocasiões e publicamente, mas sim o que pensam sobre essa imensa tarefa a que aspiram, a de serem o Presidente da República dos Portugueses nos próximos 5 anos. Antes, porém, recordemos abreviadamente o percurso de cada um deles. Mas eu estou a falar em termos pessoais, não era o que eu diria no ecrã. Freitas do Amaral era um produto da Faculdade de Direito de Lisboa, típico, muito professoral. Maria de Lourdes Pinto da Silva, ex-primeira-ministra, primeira mulher primeira-ministra em Portugal, uma mulher de convicções e uma simpatia de pessoa. Francisco Salgado Zenha, um homem que talvez pudesse ter sido um rei na República, e era seguramente o advogado que eu gostaria de ter se algum dia tivesse problemas sérios com a justiça. Mário Soares é aquele tipo com quem a gente pode ver o Lawrence da Arábia, pode ir comer umas sardinhas, pode dar um passeio na praia, ao mesmo tempo pode discutir política a sério. Eu acho que deve ter sido as raras ocasiões em que a política estava mais nas conversas do dia a dia do que estava ao futebol, por exemplo. As divisões eram mais Soares Freitas e Zenha do que Sporting Benfica Porto. Olhando para as 3 candidaturas que apareceram na esquerda, tomáramos nós hoje em dia que houvesse uma eleição com candidatos daquele nível, qualquer dos 3.